Existe uma medida provisória, a de número 899, onde está sendo, que já foi aprovada, aliás, pelo plenário da Câmara de Deputados, que muda um ponto substancial no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o conhecido CARF. O texto prevê que, em caso de empate, o contribuinte vence a disputa tributária. Hoje, o desempate é feito pelo presidente da turma julgadora, que é sempre o representante da Fazenda, por meio do chamado voto de qualidade. O mecanismo é normalmente usado nas teses mais elaboradas e nos processos de maior valor, que envolvem grandes empresas. Em 2019, os casos mantidos pela Câmara Superior somaram 27 bilhões, segundo a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Os contribuintes ainda podem buscar a justiça depois de uma eventual derrota. Para o governo, a disputa termina no CARF. Dentre os processos julgados neste ano, 3,2% desses processos foram decididos pelo voto de qualidade. 1,9% deles foi a favor da Fazenda Nacional e somente 1,3% a favor do contribuinte. A diferença foi maior no ano passado. Dos 5,3% decididos por meio do mecanismo do voto de qualidade, como se diz, 4% foram a favor da Fazenda. Em fevereiro, o estoque do CARF era de 116 mil processos, que somavam um total de 628 bilhões de reais. É uma mudança muito positiva, porque é uma mudança que está de acordo com o nosso Código Tributário Nacional, que sempre diz que, em caso de empate, a decisão deveria favorecer ao contribuinte. Entretanto, ao longo dos últimos 15, 20 anos, criou-se no Brasil uma forma ideológica de arrecadar e a Receita Federal passou a criar normas, criar princípios que não estão na legislação brasileira. E com base nesses princípios passou a decidir nas decisões lá no CARF, sempre pelo voto de qualidade, com teses que foram desenvolvidas pelos fiscais. Então quem desenvolvia a legislação não era o Congresso, eram os fiscais que iam criando a tal figura da preciso ver o fato econômico, porque não importa que tudo que você fizesse estivesse de acordo com a lei. Era preciso que estivesse também com o que pensavam os fiscais. E com base nesse processo, as decisões das grandes causas, que normalmente eram de teses que haviam sido desenvolvidas pelos fiscais, eram decididas contra o contribuinte pelo voto de qualidade. O voto de qualidade, como vocês sabem, é aquele voto onde uma pessoa, que é o presidente da Câmara, que está julgando aquele assunto, vale por 2. Então, como o representante, o presidente das câmaras são sempre representantes da Fazenda Nacional, as decisões eram tomadas contra o contribuinte, a favor da Fazenda Nacional, por esse voto de qualidade. Isto acabando, ou seja, em caso de empate, a vitória é do contribuinte, vai ser muito benéfico para o futuro, para as discussões. Agora, vai surgir, muito provavelmente já está surgindo, as discussões dizendo que isso vai alterar o equilíbrio, porque a União não pode recorrer da Justiça e o contribuinte pode. Sim, mas acabando com isso também diminui substancialmente o enrijecimento da nossa Justiça, que está apilhada de milhões de casos, exatamente casos em que o contribuinte perde no administrativo e tem que recorrer ao judiciário. Então seria uma forma de transformar o nosso país, a nossa justiça, principalmente a justiça tributária, numa coisa mais coerente. Eu lembro mais uma vez que o Código Tributário Nacional prevê no artigo 112 que, em caso de dúvida, a decisão deverá favorecer o contribuinte. A emenda aprovada pela Câmara de Deputados, da medida provisória 899, nada mais faz do que aplicar esse dispositivo do Código Tributário.